Nós falamos sobre a prece ativa e Khalil Gibran, ele define para mim a mais linda definição do trabalho, né? Da nossa atividade. Ele fala que o trabalho é o amor feito visível. Daí tão importante essa nossa prece ativa. Tudo que fizermos, não fazermos reclamando, mas fazermos com gratidão. Estou fazendo comida, ai, graças a Deus eu tenho comida para fazer. Estou lavando roupa, nossa, graças a Deus que eu tenho roupa para lavar, né? Estou trabalhando, graças a Deus que eu tenho emprego. Então, esse sentimento de gratidão é uma prece ativa. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas nos fortalece para suportá-lo. E sem isso a gente não passa, não é? Porque ninguém passa por esse mundo sem algum sofrimento. Então, olha, os benefícios da prece, ela refrigera a alma, a mente, ela nos alivia, ela nos eleva, né, a lugares nunca antes suspeitados, né? Aumenta as nossas defesas, cria defesas não apenas físicas, materiais, fortalecendo o sistema imunológico, mas também defesas morais, defesas espirituais, não só pessoais, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, né? Porque nós podemos fazer o evangelho no lar, podemos fazer prece onde nós trabalhamos. Ela nos exalta, nos esclarece, né? Por que ela nos exalta? Porque ela nos ensina a ser humildes. Para fazer uma prece, nós temos que ser humildes, reconhecer que nós somos pequenininhos e que acima de nós tem tanta gente por nós, né? E ela, enfim, nos torna melhores, né? E isso tem um valor imenso, porque a gente está aqui para se melhorar, não é para ficar na mesmice, para ficar aí vendo o tempo passar. Então, aqui eles definem o que é orar. É identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Quem é a maior fonte de poder de todo o universo? Deus. Então, orar é nós nos identificarmos com Deus. Deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. E é necessário cultivar a oração para que se torne um elemento natural da nossa vida, como a respiração, como o ar que respiramos. A prece também, segundo pesquisas científicas, né, ela é responsável pela nossa sensação de transcendência espiritual. É quando a gente transcende o corpo. Essa sensação de transcendência espiritual, ela acontece muito com determinadas pessoas no momento assim de música, igual estávamos aqui no preparo para a prece, na hora da prece. Essa transcendência é como se a gente fosse maior que o corpo, né? A gente transcende tudo. A prece fortalece o nosso sistema imunológico, nós ficamos mais fortalecidos. As típicas viroses, né? Tão comuns hoje em dia, todo mundo tem virose, principalmente as crianças, né? É tanta virose. Experimentar fazer prece com essas crianças todos os dias, para aumentar o sistema imunológico delas. Eleva a nossa autoestima, porque quando nós oramos,
nós temos confiança, nós temos certeza de que nós temos alguém que zela por nós, que olha por nós, que nos orienta, que nos intui, que nos ama. Então, a gente se sente mais seguro e a nossa autoestima melhora. E a gente aumenta também a receptividade e a inspiração, e também nós nos tornamos mais receptivos ao auxílio espiritual. Imaginem no momento do passe, no momento da prece, no momento do passe ou no momento da palestra, a gente está aqui, não está ouvindo nada, está pensando no que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu tenho que ir no supermercado, fazer compra. Fulano vai almoçar lá em casa, depois eu tenho que... Então, não adiantou nada vir aqui, né? A gente tem que estar ligado, viver cada momento, o seu momento, cada momento de uma vez. Estar integralmente onde você está, para você conseguir esses benefícios da prece. A prece alimenta a nossa alma precisa de alimento? Precisa. Nosso corpo não precisa? A alma também precisa. Só que para a alma a gente não precisa cozinhar, mais fácil, né? A gente só precisa de fazer prece. Mas eu acho que a gente acha mais fácil cozinhar do que fazer prece, né? Será que não? Gente, desperta a nossa consciência, a prece, nos faz compreender muitas coisas. Às vezes a gente está numa luta com um problema, sem saber que solução dá aquele problema, né? A gente faz uma prece e pede a Deus para, durante o sono, receber uma intuição de como resolver aquilo, e no outro dia parece que a solução estava ali na nossa frente e a gente não estava enxergando, né? Fomos intuídos durante o sono. Afasta-nos do mal, afasta-nos do mal, porque tira, quem faz prece não tem ambiente propício à aproximação de espíritos inferiores. Quem tem o hábito da prece tem uma energia que atrai bons espíritos e assusta os espíritos inferiores. Eles não se sentem bem junto a nós. Então, por isso que a prece nos afasta do mal. É como um escudo, é como uma vacina, como uma proteção mesmo. E, finalmente, torna-nos melhores, ajudando-nos a evoluir, a construir a nossa evolução. É muito comum, não sei se já aconteceu com vocês, a gente ouvir assim, às vezes, as pessoas pedirem para que a gente ore por elas, porque elas, de si mesmas, elas não conseguem nada. Se elas forem fazer prece, elas ficam com confusão mental, ficam perturbadas e não conseguem se concentrar, né? Isso é mal? Não. Mas se uma pessoa nos pede para que a gente ore por elas, a gente pode orar e deve orar, né? Mas a gente deve alertá-la que para essa dificuldade dela, a prece é o remédio. Porque ela pode se recolher na sua intimidade sem nenhuma agitação, né? E falar ao Pai numa prece singela, 2 palavras. Lembra daquela prece do Zé? Que ele não sabia como fazer prece e ele chegava e falava: "Ó Pai, o Zé está aqui." Era a prece que ele fazia.
E se a pessoa persiste nesse exercício, aquela perturbação, aquela confusão mental que ela sente inicialmente, vai passando, né? Vai passando e vai chegar o dia que ela se torna capaz de fazer uma prece e transcender, e ter o sentimento de transcendência espiritual. Outras pessoas alegam também umas coisas assim contraditórias, dizendo: quando eu me proponho a fazer preces, fazer o culto do Evangelho na minha casa, parece que tudo piora. Eu brigo com o marido, eu perco a paciência com os meninos, eu fico irritada e vira aquela confusão. E aí a gente tem que lembrar que às vezes a gente vai ao médico e ele nos receita um medicamento e aquele medicamento também tem reações adversas. Aí o médico fala assim: olha, isso é natural, o seu organismo está se depurando, isso passa, pode insistir que passa. Então, com a prece acontece a mesma coisa, né? Se a gente tem essa dificuldade de achar que está tudo ficando pior, né? A gente tem que lembrar também que a gente pode estar numa companhia de um espírito perturbador e que vai tentar nos convencer que fazer prece é difícil mesmo, que a gente não vai conseguir, né? Mas se a gente continuar naquele esforço, né, que é necessário continuar, porque essa reação de a gente estar querendo essa renovação interior através da prece, pode ser até aquela resistência daquele homem velho que habita lá dentro de nós, não está querendo ceder espaço a um homem novo, a um homem renovado na fé, a um homem renovado na crença, no hábito salutar de fazer a prece. E aí todas aquelas nossas mazelas, aquelas viciações fluem, porque nós também temos dentro de nós sombra e luz. E para que a luz prevaleça em nós, é preciso que as sombras fluam. E só a luz fique. As sombras fluam, a gente trabalha essas sombras através da prece, através da boa leitura, através do trabalho no bem, e essa sombra vai embora, mas ela flui. E quando ela flui, a gente fica mesmo confuso, a gente fica atordoado, perturbado, né? E acha que aquilo não vai passar. Mas nós carregamos ainda muita sombra e é preciso trabalhar essa sombra para que a luz permaneça. Então, todos esses problemas que às vezes a gente tem, eles serão superados se persistirmos na prece, se persistirmos insistentemente em aprimorar a nossa habilidade de nos ligarmos com o nosso Criador. Porque nós já dissemos, né, que nem a prece ativa nos exime da necessidade de nos ligarmos a Deus. Nós temos que ter esse sentimento, que desenvolver esse sentimento, porque em qualquer hora do dia, onde a gente estiver, a gente para um pouquinho e se liga a Deus. E socorre alguém, e socorre a gente mesmo, né? Então, a gente precisa realmente perceber o alcance que o recurso da prece representa nas nossas vidas. Como eu disse,
ela funciona como antídoto contra os arrastamentos do mundo, né? E hoje, o mundo, as facilidades são muito chamativas, né? São muito convidativas. E nós estamos aqui numa geração de jovens muito especiais que nós devemos conduzir, a quem nós devemos exemplificar, né? E daí a religiosidade, o cultivo de valores morais, é um meio muito eficaz de nos tornar cada dia mais conscientes, mais capazes de reconhecer o mal e também o bem, né? E assim não nos deixarmos levar e protegermos aqueles que estão caminhando conosco contra as drogas, contra os vícios e contra as próprias más tendências que a gente ainda traz em nós. Você vai ter que sair? Então, gente, a prece portanto, ela é vibração, ela é energia, ela é poder, né? Através dessas vibrações da prece, nós alcançamos a energia de cura, podemos promover em nós a nossa autocura, nós alimentamos a alma, iluminamos a mente, a consciência, adquirimos força moral, recebemos inspiração dos amigos especiais, dos amigos espirituais, nos tornamos receptivos aos amigos espirituais que sustentam as nossas boas resoluções. Porque a gente tem uma boa resolução e ela dura um dia, se a gente não tiver ajuda espiritual que sustente. Eu tomo uma boa resolução hoje e amanhã eu já estou sem ela, se eu não tiver ajuda. Porque o mundo arrasta, né? E até hoje eu só conheci uma pessoa que venceu o mundo, que foi Jesus. Foi o que ele disse: nesse mundo terá sofrimento. Eu venci o mundo. Nós precisamos também vencê-lo, né? Bom, gente, só relembrando que eu acho muito importante relembrar esses benefícios da prece, né? Que ela refrigera, ela alivia, ela eleva, cria defesas, exalta, esclarece, nos torna melhores. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sentem isso quando vocês fazem prece? Sentem tudo isso? Depois de uma prece, vocês saem daqui aliviados? Saem? Sai com o coração gratificado? É maravilhoso enquanto a gente está aqui. Agora vamos construir isso lá fora, né? Nos nossos lares, fazendo o Evangelho no lar. A casa onde se faz o Evangelho no lar é uma casa que as paredes têm uma cor diferente, igual os auxiliares da Esmalha tiveram, onde os maus espíritos, os espíritos inferiores, não entram, porque aquela luminosidade, aquela vibração não é propícia à permanência deles naquele lugar. E, meus amigos, como também é uma prece nós deixarmos os nossos queridos com boas palavras de ânimo, de conforto e de carinho, eu quero deixar vocês, lembrando aquela bênção escocesa da Europa ainda medieval, de uma Escócia camponesa, em que os próprios camponeses diziam, quando eles iam se afastar das pessoas amadas, eles sempre costumavam, vou repetir só um trechinho, porque a bênção é bastante longa, eles diziam
que o caminho seja leve aos teus pés, que os ventos soprem fortes nas suas costas, impulsionando-os adiante, que as chuvas caiam serenas nos seus campos e que o sol brilhe cálido em suas faces, enchendo-os de alegria de viver essa vida às vezes tão difícil. E até que nós nos vejamos de novo, que Deus os guarde, que Deus os tenha suaves e seguros na palma da sua mão. Obrigada a todos.